Olá minha gente, olá meu povo, graça e paz a todos vocês. Nós estamos aqui mais um dia para levar até você uma mensagem de Deus para edificar o seu coração. E o texto que nós queremos deixar com vocês encontra-se ali em Marcos, no capítulo 8, do verso 22 ao 26. Nós estamos aqui dando continuidade a uma série de ministrações e pregações acerca da cura divina, que é aquela cura através da fé em Jesus Cristo. Estamos falando sobre por que muitas pessoas não são curadas imediatamente, no momento da oração. Estamos falando que algumas pessoas são curadas na hora, outras não são curadas e algumas são curadas gradativamente, né? Aos poucos essa pessoa vai obtendo e recebendo fé, crendo para poder ser curada. Em tudo isso, Deus sempre tem algo a nos ensinar, Deus sempre tem uma lição a nos ensinar acerca da fé. E nada mais legal do que a gente estudar e aprender com aquele que é o Senhor dos milagres, né? O Deus dos milagres, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós temos aqui mais uma narrativa no capítulo 8 de Marcos, no verso 22 ao verso 26, nós temos aqui a cura de um cego. Os irmãos sabem o que é a cegueira, né? Cegueira não tem cura, nem nos dias de hoje, não há cura para a cegueira, mas para o nosso Deus, para o Senhor Jesus, nada é impossível. Para Ele todas as coisas são possíveis. Por isso eu sempre tenho estimulado você a crer, você a confiar no poder de Deus. Não só confiar na medicina, ou nos remédios, ou nos médicos, mas a confiar nele, porque Ele é o Deus que tem todo o poder nas suas mãos para poder restaurar qualquer coisa, até o impossível. Por isso aqui no capítulo 8, né, nós vemos aqui, eu já estava pregando aqui antes de ler o texto, né, irmãos? Mas vamos ler aqui o texto básico para a nossa reflexão. Então chegaram a Betsaída e lhe trouxeram o cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Muito bem, nós temos aqui esse pequeno texto, essa pequena narrativa que fala da cura de um cego. Nós podemos observar aqui que ele foi levado ali por algumas pessoas, por amigos, pedindo para que Jesus o tocasse. Nós sabemos que o toque de Jesus faz toda a diferença nas nossas vidas, né? O toque de Jesus nos restaura, o toque de Jesus nos cura. E aqui fala que Jesus tomou ele pela mão, levou ele para fora da aldeia. Ele estava ali numa aldeia perto de muitas pessoas ali, havia uma multidão ali, porque onde Jesus estava havia as multidões. Então Jesus tirou ele da multidão, e aqui fala que Jesus aplicou saliva aos olhos daquele homem e impôs-lhe as mãos. E perguntou-lhe: vês alguma coisa? Interessante nós observarmos aqui, né? Nós estamos falando sobre isso, que no primeiro momento aqui ele não foi curado imediatamente. Nós vamos ver o motivo. Mas eu quero aqui abrir um parêntese e falar até um pouco acerca desse assunto, que muitas vezes tem sido questionado em muitas igrejas e por muitas pessoas, por pessoas que às vezes elas tem certas dúvidas com relação ao trabalho e à obra do Espírito Santo. Algumas igrejas têm o costume de usar objetos para estimular, para ajudar na fé das pessoas. E tem muita gente que às vezes não acredita e até critica isso. Às vezes não aceita isso. E isso às vezes é perigoso, né? Eu trouxe até uma palavra para vocês acerca da blasfêmia quanto ao Espírito Santo, e nós entramos nessa questão de julgar. Nós nunca devemos julgar a obra de Deus, porque Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Aqui nós vemos que Jesus passou saliva nos olhos daquele cego, aplicou saliva
Alguém que estivesse ali perto poderia achar estranho, até nojento. Mas, no entanto, nós não podemos ficar apegados na tradição e na religiosidade. Foi um método, uma estratégia que Jesus utilizou aí. Em outro texto, lá em João 9, Jesus também usa a mesma estratégia, né? Ele usa um barro, ele faz um barro ali com a saliva e aplica no olho de um cego de nascença. Né? Ali o cego era de nascença. E a Bíblia fala que ele foi curado. Lá em João mostra que ele foi curado. Então Jesus ele fazia uso dessas coisas para ajudar na fé das pessoas, para as pessoas compreender, para haver uma compreensão melhor na fé das pessoas, estimular a fé das pessoas. Lá em Atos também, eu acho que é no capítulo 19, nós vemos ali que as pessoas que Paulo levava ali os seus aventais, né, os seus lenços, os seus objetos pessoais, a sua cinta, né, que ele usava, levava ali para as pessoas tocar, né, e as pessoas tocavam e era curado. Diz a palavra que os endemoniados eram libertos, né, os demônios fugiam, né, os espíritos eram afugentados ali com a roupa de Paulo, né, os objetos, as roupas que Paulo usava, os aventais, os lenços, os objetos pessoais do apóstolo Paulo, lá em Atos 19. E muitas pessoas eram libertas. Então, eu estou abrindo esse parênteses aqui para dizer sobre isso, porque há muito questionamento, né? E muitas pessoas julgando isso no meio da igreja. Nós não devemos fazer isso, porque isso é uma estratégia de Deus. Né? É um recurso muito utilizado para ajudar na fé das pessoas. Não tem nada a ver com idolatria. Eu já vi muitas pessoas, eu faço esse tipo de trabalho, já fiz esse tipo de trabalho na igreja, né? Usar água para a pessoa beber, usar a fita, uma fitinha para a pessoa usar em casa ou no braço, né? E vi muito resultado. Né? Já fiz a campanha da Rosa Ungida e teve muito resultado, muitas pessoas libertas, muitas pessoas curadas, porque na verdade isso é apenas um estímulo, é apenas um símbolo. Né? Ninguém está dizendo que aquilo ali é Jesus, ninguém está dizendo para você adorar aquilo ali, não tem nada a ver com esse negócio de adoração a outros objetos, nada disso. Né? Isso é coisa que as pessoas colocam na cabeça. Né? Eu gosto sempre de contar experiências, né, no ministério que eu tive com relação a isso. Uma certa vez eu fiz uma campanha na igreja, né, o fitilho vermelho, né, aquela passagem lá quando Josué, quando a prostituta Raabe, né, Josué foi visitar a prostituta Raabe, pediu para ela largar ali um cordão ali escarlate, né, um cordão vermelho, e eu fiz essa campanha, né, de uma fitinha vermelha na igreja. E foi uma bênção, né? Pessoas que não dormiam de noite passou a dormir, pessoas com depressão foram libertas através desta campanha. Eu conheci uma mulher, né, que ela não dormia, já tinha 20 anos que ela não dormia, sofria depressão, e ela colocou o fitilho, começou a usar o fitilho vermelho, né, aquela fitinha vermelha ungida, consagrada por Deus, e ela passou a dormir e foi liberta da depressão. Então, nós temos que ter cuidado com isso aí, porque Deus tem as suas estratégias para poder fazer a sua obra, ajudar as pessoas na cura e na libertação. E aqui nós vemos, né, eu abri apenas esse parênteses porque eu achei interessante falar sobre isso. E aqui, né, Jesus colocou saliva e impôs as mãos sobre o cego. E perguntou, você vê alguma coisa? Aqui a palavra fala que ele, né, aí a Bíblia fala que ele recobrou as vistas, mas não viu perfeitamente. Né? Ele apenas disse, vejo homens que como árvores estão andando. Ou seja, ele não estava vendo perfeitamente. Aí fala que Jesus pôs as mãos nos olhos dele e ele passou a ver claramente e ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Aí nós perguntamos, por que ele não foi curado da primeira vez que Jesus tocou? Né? Porque aqui fala que Jesus primeiramente... Jesus tocou nos seus olhos com a saliva, depois o Senhor Jesus impôs as mãos sobre ele e ele não foi curado totalmente. Aos poucos ele foi recobrando a visão, pouco a pouco, até que quando Jesus tocou nos seus olhos, aí sim, aí ele conseguiu ver tudo perfeitamente e distinguia tudo perfeitamente, árvores de homens, né? Começou a distinguir as coisas.
O que eu entendo aqui, o motivo do porquê muitas pessoas elas não recebem a cura no momento da oração, ou às vezes é um estágio, como nós estamos falando sobre isso, acerca da cura divina, eu vejo que aqui é porque a fé desse cego ela estava um pouco imperfeita. A fé imperfeita é aquela fé deficiente, aquela fé carregada de dúvidas, né, de incredulidade. E essas coisas, elas são impedimentos para que a pessoa receba a cura, não só a cura, mas a bênção de Deus também. A Bíblia fala que quem duvida é como a onda do mar, né? Lá em Tiago 1, capítulo 1, versículo 6 a 8, fala que quem duvida é como a onda do mar, né? Agitada por todos os lados, né? Você já viu como que é uma onda? Ela vai e vem, você não tem firmeza, né? Não firma ali. E muitas pessoas são assim, né? Como o cego aqui, ele não conseguia distinguir, no começo ali a sua fé estava um pouco fraca, estava um pouco falha, imperfeita. Ele não conseguia distinguir, né, ali uma coisa da outra. Então a fé dele estava nesse sentido, ele estava um pouco duvidoso. E a palavra fala, quando há dúvida no coração, né, quando vem aquela dúvida, se você não duvidar no seu coração, disse Jesus, tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você pedir em nome de Jesus, lhe será feito, diz a palavra. Mas não pode existir dúvida no coração. Se houver a dúvida no coração, tudo vai por água abaixo. Então, eu vejo por essa forma, né? Eu vejo dessa maneira. E muitas pessoas hoje também, elas não recebem a cura e elas não são curadas imediatamente por causa disso, porque pouco a pouco, né, essas pessoas elas vão adquirindo, elas vão obtendo fé, porque às vezes no começo ela não tem aquela fé para ser curada ainda. A fé dela está imperfeita, né? Se bem que todos nós temos fé, Deus deu fé para todos nós, mas às vezes a pessoa ainda está neófita na fé. Ela ainda não entende, não amadureceu na fé. Então, na medida que ela vai tendo intimidade com Jesus, né? Aqui fala, na medida que Jesus foi tocando naquele cego, ele começou a ver claramente, ele conseguiu fé para ser curado. Assim somos nós. À medida que nós vamos tendo intimidade com o Senhor Jesus, né? Ele vai nos tocando, nós vamos conhecendo, e nós vamos crescendo em fé, vamos obtendo fé até chegarmos àquela fé que agrada ao coração de Deus, que é aquela fé perfeita, né? E não deficiente. Amém? Deixa aqui essa pequena reflexão com vocês, não sei se consegui ser muito claro, mas eu quero orar por você, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Eu quero estar ministrando a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, nesse momento, para que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento. Eu pediria que você colocasse a mão no seu coração, né? Eu sempre faço isso, ou na sua cabeça agora, para que o poder de Deus possa agir e todo mal possa sair da sua vida, né? Que tudo aquilo que não presta possa sair da sua vida, toda doença, né? Enfermidade, tudo aquilo que é mal, né? Possa sair da sua vida agora e você possa sentir-se leve. Pai Santo e Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor ministre sobre esta vida o poder de Deus, a unção do Espírito Santo, porque a tua palavra diz que a unção quebra o jugo. Quebra agora, meu Pai, todo jugo maligno sobre esta vida. Todo o peso, meu Pai, que essa pessoa está sentindo na sua alma, que o Senhor arranca nesse momento, Senhor. Também toda cegueira espiritual. Toca nesses olhos, meu Pai, para que essa pessoa veja, para que essa pessoa entenda e compreenda, para que a sua fé, Pai, possa crescer, ó meu Pai, e que ela seja tremendamente abençoada por Ti e tocada pelo Teu Espírito Santo, Pai. É no nome de Jesus que nós determinamos a cura. Em nome de Jesus, nós exigimos que saia todo o mal dessa vida agora. Nós exigimos em nome de Jesus que saia todo espírito de enfermidade, todo espírito de doença, que saia da sua vida agora. No nome de Jesus, seja livre agora, seja liberto agora, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Inscreva no nosso canal e compartilhe essa mensagem de Deus para outras pessoas.
Um grande abraço, fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a próxima ministração.